Os generais marinas de Poseidon e os espíritos de Nêmesis se enfrentam em uma batalha mortal. O combate decisivo entre Krishna de Crisaor e Belerofonte de Acres tem início. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya The Rise of Poseidon, capítulo 4. O despertar das Arquiscales. Krishna se ergue das águas do Cabo Sonion. Belerofonte não consegue acreditar que ele voltou, pois não deveria ser capaz após receber seu golpe. O espírito de Nêmesis se enfurece. Fará com que vá para o outro mundo e não volte nunca mais. Ele voa na direção do General Marina, mas o cosmo de Krishna está muito mais forte que antes, derrubando o inimigo e ferindo. Belerofonte está impressionado. Não compreende como seu cosmo mudou. Está totalmente diferente do anterior. Crisaor se aproxima e reconhece que de fato quase perdeu a vida quando recebeu o ataque de Belerofonte. Porém, no último instante conseguiu despertar seu verdadeiro poder. A escama de Krishna arde como jamais visto antes. Uma reluzente luz azul cobre completamente o corpo do Marina de Poseidon. Belerofonte não entende o que está acontecendo. Uma nova vestimenta despertou no corpo de Krishna de Crisaor. O traje sagrado reluz intensamente, juntamente com uma nova lança dourada. Sorento de Cirene é golpeado por Terpsícora de música. Sua escama está totalmente destruída após receber os golpes da poderosa inimiga a serviço da deusa Nêmesis. Ela se cansou de brincar usando um Hélice humano e deseja que Sorento desista agora. O general pergunta o que ela quer dizer com essas palavras. A guerreira dos tempos mitológicos revela que é isso mesmo. Sua técnica concedeu carne e osso àquele humano que habita o fundo do coração de Sorento. Em outras palavras, o Marina está sendo derrotado por sua própria mente. Assim, nunca será capaz de vencer. Sorento está impressionado. Agora compreende a situação. Terpsícora deseja que entregue sua vida para ela. Sorento se ergue. Conta que na batalha anterior seus companheiros perderam a vida. Entretanto, retornaram e podem arder seus cosmos uma vez mais. Portanto, Sorento foi o único que sobreviveu e deve superar o medo da morte. Fará tudo o que for preciso para eliminar esse medo do mais profundo de seu coração. E chegou o momento de provar isso nesta batalha. Terpsícora de música se alegra e quer ver se ele realmente será capaz de fazê-lo. Faz Andrômeda desferir novamente o golpe fatal contra Cirene. Tempestade nebulosa! Sorento deve afinar ainda mais com seus ouvidos e fortalecer seu coração. Nada daquilo é real, não passa de ilusão. A música de Sorento começa a neutralizar a melodia de Terpsícora. O som de sua flauta está diferente de antes. A inimiga se espanta e não sabe como ele conseguiu, mas não permitirá que ele a vença. Ela lança Sonata Final Fantasma! O ataque faz Sorento parar de tocar a flauta. A escuridão cobre todo o lugar. Sorento pergunta que lugar é aquele. Terpsícora revela que é um mundo vazio, a escuridão absoluta. A mesma com que em breve a humanidade será contemplada. É o lugar onde as estrelas se apagaram, onde todo o ódio desaparece, restando somente a paz. Ela pergunta a Sorento se esse não é o mundo ideal. Ele está espantado. Terpsícora conta que na era mitológica foi uma das musas da arte. Acreditava que com sua música as pessoas seriam mais felizes, trazendo ao mundo a paz e o amor. Contudo, a realidade foi muito diferente de seu desejo. A grandiosa deusa Nêmesis lhe mostrou que não há solução. Não importa se uma guerra termina, pois outra terá início. Os humanos jamais irão parar. Nêmesis abriu seus olhos, fazendo Terpsícora perceber que é inútil. Não adianta se esforçar tanto pela humanidade. Ela simplesmente não merece. São dignos somente da punição divina. Terpsícora derramou lágrimas com essa triste verdade. Sorento reconhece que os humanos cometem erros, que lutam entre si, inclusive desafiam até mesmo os deuses. Mas também existem pessoas que apreciam a arte e o amor, assim como Terpsícora. Porém, a guerreira já está farta dessa mentira. Escolheu seu caminho há muito tempo e abandonou seu destino pelos deuses. Portanto, é inútil tentar convencê-la de qualquer coisa. Cirene é também um guerreiro, então deve parar de falar e voltar a lutar. Se a humanidade merece sobreviver, ele deverá provar nesta batalha, ou morrerá junto
com ela. Terpsícora destrói o pedaço de solo que restava, e Sorrento é derrubado na escuridão eterna. Ela diz adeus a ele. Sorrento se pergunta se por acaso sua inimiga está certa, se essa escuridão silenciosa é a paz, e a humanidade se tornou o ruído que a destrói. Pensando melhor, Sorrento não é muito diferente. Diante de dois túmulos, pensava que seu dom era único. Se enchia de arrogância por possuí-lo. Não considerava nenhuma escola de música ou palco dignos dele. Ele também era uma pessoa ruim. Sentia que os homens não eram bons o suficiente para ouvir sua música. Até que um dia, Poseidon o chamou para purificar a terra, a salvando. Terpsícora acredita que apenas a deusa que protege a terra vê os humanos como obras de arte, mas apenas se ilude por ser tola. Parece que é mais humana do que deusa. Sorrento diz que Terpsícora está enganada. Ele nunca seguiu Atena. Não entendia muito sobre esse amor. Mas naquela vez a deusa lhe mostrou seu grandioso cosmo, repleto de amor e de esperança, lhe dizendo para viver sua vida, deixando-se guiar pelo coração do jovem guerreiro. Além disso, durante a viagem com seu senhor Julian Solo, viu muitos sorrisos inocentes. Sabe muito bem que todos eles não foram uma ilusão. Sem dúvidas eram humanos bons. Sorrento jurou para si mesmo que os protegeria, e se fosse preciso, ajudaria Atena e seus cavaleiros a salvar o mundo. Agora deve queimar seu cosmo ainda mais. Acabará com a escuridão através da luz. Um raio de luz surge na escuridão eterna. Sorrento está envolto nessa luz azul, e uma nova forma de sua escama desperta. Conheça o mangá que desenhei revelando a continuação do Prólogo do Céu, a história final dos cavaleiros intitulada Saga dos Deuses. Os links da playlist para adquirir o artbook, sketchbook com minhas artes estão na descrição. O General Marina, Sorrento de Cirene, quebra a escuridão criada por Terpsícora. Sua escama renasce em máximo esplendor. Terpsícora não acredita que sua escuridão foi dissipada. Não entende o que é essa nova vestimenta que Sorrento traja. Ela está impressionada que sua escama mudou de forma. Ele se pergunta se por acaso essa foi a resposta à sua decisão. De repente, Sorrento ouve uma voz muito familiar. Ela diz que é exatamente isso que ocorreu. Essa é a verdadeira forma de sua escama. Sorrento se espanta. É Tétis! A alma da sereia revela que na era mitológica, quando Poseidon habitava Atlântida, ordenou aos seus alquimistas a criação de vestimentas para combater Atena. Mas infelizmente elas foram danificadas e o continente dos alquimistas submergiu. Porém, alguns sobreviveram e restauraram os trajes sagrados. Mas como a tecnologia disponível era bem inferior, foram convertidas na forma que conheceram. Sorrento está impressionado. Isso significa que o sangue do Imperador Poseidon ajudou as escamas a despertarem sua forma original. Tétis confirma que é exatamente isso. Essa é a verdadeira aparência delas, muito mais poderosa. Elas são chamadas de Arquisqueios, as escamas arquetípicas da era mitológica. Sorrento de Cirene e Krishna de Crisaor conseguiram despertá-las graças ao sangue de Poseidon. Cirene voa pelos ares. Chegou o momento de permitir que a alma de Terpsícora finalmente descanse em paz. O fim dela chegou. A guerreira de Nêmesis, desesperada, não aceita a derrota, irá lutar. Mas o cosmo de Sorrento bloqueia a escuridão, impedindo que ela o alcance. A gigantesca luz envolve Terpsícora. O espírito de Nêmesis, Terpsícora de música, recebe a técnica de Sorrento de Cirene, Concerto Celestial. A guerreira dos tempos mitológicos está estarrecida. O som é tão doce que a faz derramar lágrimas devido à sua pureza, que alcança o mais profundo de sua alma. Ela fecha seus olhos e volta a acreditar uma vez mais no coração dos seres humanos. O poder envolve a guerreira que está finalmente feliz. Sua vestimenta deixa seu corpo. Se monta em sua forma Object diante de Sorrento. Ele está impressionado com o verdadeiro poder que os generais marinas possuíam no passado. Deve se apressar e avisar seus companheiros sobre esse grande segredo. Belerofonte reconhece a forma da escama de Krishna. Conhece sobre esse traje mitológico chamado Arquiscale. Acha tudo isso muito interessante. Acredita que agora será mais divertido derrotar Krishna. Quer ver do que ele será capaz com esse traje. Krishna de Crisaor se prepara. Belerofonte lança Investida nas alturas! O espírito se impressiona que o general Marina não se move e vai receber diretamente o golpe. Mas Krishna o chama de tolo. Já recebeu seus ataques antes. Um verdadeiro guerreiro não é atingido uma segunda vez. O enorme cosmo emana de Krishna. Belerofonte está espantado. A lança dourada de Crisaor é capaz de dividir o oceano em dois. Divisão de Êxodo!
Krishna de Crisaor atravessa o corpo de Belerofonte. O lendário guerreiro não consegue acreditar. Pégaso, que jamais foi derrotado, perdeu para esse homem. Krishna revela que além de Pégaso, Medusa também derramou seu sangue no oceano, e dele nasceu o príncipe Crisaor. Então Krishna sabia que os pontos cósmicos de Belerofonte eram os mesmos que o dele. Ele perdeu a vida quando teve todos os seus pontos atingidos de uma só vez. Agora fez o mesmo com Belerofonte. A vestimenta sai do corpo do espírito, porém ele previne que não devem se alegrar, pois mesmo que tenha sido derrotado, os humanos não irão escapar da punição divina, mesmo que acreditem que seus corações decidem o quão alto voarão. O traje se monta em sua forma Objet, e Kiki e Shina comemoram a vitória de Krishna. O guerreiro de Poseidon pergunta seus nomes e pede um favor a eles. Precisa partir para outro lugar e pede que eles fiquem lá para proteger. O general Marina parte para a próxima batalha. Shina está aliviada. Realmente pode confiar nos antigos adversários. Eles estão do mesmo lado agora. Reviveram apenas para lutar essa batalha. Conseguiram despertar a forma original de suas escamas criadas por Poseidon. Eles se tornaram seus novos aliados. Nesse momento, surgem os soldados caveira de Nêmesis. Eles se aproximam de Shina e Kiki. A Amazona de Prata de Ofiuco alerta o aprendiz que agora não possui mais nenhuma ajuda lá. O garoto imagina que quando contarem que ajudaram os Marinas, a Sen e seus outros amigos, todos irão rir deles. Mas na verdade, eles protegem a Terra como cavaleiros de Atena. Continuam a lutar por aquilo que acreditam. Se aproximando do templo de Nêmesis, Canon de Dragão Marinho não tem dúvidas que lá é a morada da deusa da vingança. Ele não consegue mais sentir o cosmo dos outros generais, mas sabe o quão poderosos são e acredita que em breve chegarão até lá. Canon avança sem saber quantos inimigos irá encontrar, mas deve honrar a posição de líder dos generais Marinas. No percurso ele para. Em uma sensação estranha, sente um cosmo poderoso muito familiar. Ordena que o inimigo apareça. Ele será seu oponente. Surge uma silhueta diante de Canon. O adversário pergunta se ele não o reconhece mais e pergunta que tipo de irmão ele é. Canon está perplexo. Isso é impossível. É Saga de Gêmeos! Os irmãos finalmente se reúnem. O que esse encontro provocará? Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Senseiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta #Saga. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.